Olá, povo de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Espero que sim, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você está com a gente, aqui no canal Colégio do Discípulo. Eu sou o diácono Jonathan Cadiz, me sinto honrado pela sua presença, fica até o final desse vídeo. Nós vamos hoje falar de um assunto muito importante, na verdade vamos dar início a um assunto muito importante, a uma sequência de vídeo onde nós vamos tratar sobre questões muito importantes para o seu ministério. Você tem vontade de pregar e não sabe como? Você sente vontade, mas não se sente à vontade para ministrar? Pois é, vamos iniciar hoje uma sequência de vídeos para te ajudar nisso. Antes eu quero te pedir, se você não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal, tá bom? Deixa o seu like e ative também o sininho das notificações para que você seja avisado, notificado, quando a gente colocar aqui no canal cada sequência de vídeo desse assunto, tá? Eu quero te ajudar com isso, ajudar você a entender o que é pregação, ajudar você a pregar. A nossa intenção aqui do Colégio do Discípulo é que ao final dessa sequência você consiga estar à vontade, que você consiga montar os seus sermões, que você consiga pregar a palavra de Deus com eloquência, com coragem, com muito poder do Espírito Santo. Então fica até o final desse vídeo, porque junto nós vamos sendo edificados pela palavra de Deus. Bom, gente, eu percebo situações diferentes, como por exemplo, existem pessoas que querem pregar, mas não se esforçam. O esforço inclui um esforço espiritual, que a gente vai falar sobre isso, como orar, se consagrar, e obviamente, se é para pregar a palavra, tem que ler e estudar a palavra, a Bíblia. Existe também o esforço intelectual, que é você investir no seu conhecimento. E eu quero aqui, vou te dar dicas para você fazê-lo. Eu também percebo pessoas que fazem isso tudo, que se dedicam, que são bem espirituais, que oram, que se consagram, que jejuam, que investem no conhecimento, porém essas pessoas não têm essa chamada. Então você pode até estar fazendo isso, mas não ter esse chamado. Você pode ser um missionário, você pode ter um chamado para pastorear, para ensinar e etc. Por incrível que pareça, tem gente que vai ensinar pessoas a pregar, mas não vai ser um pregador. Você vai entender isso mais para frente, porque, em primeiro lugar, você precisa entender, orar, buscar, ter convicção do seu chamado. Se você tem um chamado para pregação, se você tem o chamado para ser um pregador, eu vou te explicar o que é pregação, como pregar, os métodos e técnicas para uma boa exposição bíblica. Lembrando que não é técnicas de manipulação como nós temos visto hoje, mas sim, pregação precisa de técnica, precisa de retórica, precisa de ética, precisa de esboço, de tipos de sermões, etc. Então, sim, a preparação inclui estratégia, inclui técnica, inclui muito, mas muito preparo, esforço, tá? Para que você consiga exercer o seu ministério da pregação evangélica com excelência. Então nós vamos estudar juntos, tá bom? A homilética bíblica, você vai aprender a montar o seu sermão, como pregar, o que você deve saber. Em primeiro lugar, é essencial que você entenda que esse seja o seu chamado, tá? Então ore a Deus, busque a Deus, tenha convicção para que você, então, exerça aquilo que Deus quer que você exerça, tá bom? Então, o vídeo de hoje a gente vai falar sobre pregação. Porque se você tem um chamado, primeiro você precisa entender o que é pregação. Bom, antes de subir ao céu, nós vemos a grande comissão que Jesus ele dá uma ordem à igreja. Marcos 16, por exemplo, ide por todo mundo e pregai o evangelho. O pregar, aqui o verbo pregar, é o querusso, que é ser um arauto, é proclamar abertamente algo que foi feito. Nesse sentido, pregar o evangelho, anunciar as boas novas, é publicar uma boa notícia. O arauto ele era o oficial do rei responsável por levar as notícias do reino. Então, proclamar é ser esse arauto.
E proclamar o quê? O evangelho. Pregar o quê? O evangelho. O evangelho é a junção de duas palavras gregas, né, que é o ev, que é boa, e elion, que é a notícia. Então o evangelho é boa notícia, é boas novas. Então essa era a mensagem levada pelo arauto, era a boa notícia. Quando o exército do rei ele vencia o inimigo, o arauto chegava na cidade proclamando, anunciando essa boa notícia. Bom, nesse sentido, todos nós somos arautos do reino, levando a boa mensagem. A vitória de Cristo sobre a cruz, sobre a morte, sobre o inferno, sobre o pecado. Então essa é a boa notícia anunciada ao mundo pela igreja, pelos arautos de Deus. Foi confiada à igreja a responsabilidade de ser esse arauto. Então, nesse sentido, todos somos pregadores. Tá? Nesse sentido, todos devem anunciar ao mundo essa boa notícia. A notícia da salvação, a mensagem da salvação. Jesus venceu. Então, nesse sentido, todo cristão é um anunciador da boa mensagem, do evangelho. John Wesley diz que todo cristão deve estar pronto a morrer ou a pregar. A pregação é a arte de pregar. E é óbvio, pregar a palavra de Deus. Quem prega é pregador. Foi a palavra que o cristianismo consagrou, né, desde o princípio, para designar aquele que leva as boas novas da salvação. A própria palavra, portanto, já nos lembra o propósito da pregação. É entregar uma notícia do reino. Agora, existe o ministério da palavra, o dom da palavra, que é a exposição do texto bíblico, é expor o texto bíblico. O propósito mais sublime do ministério da palavra está no fato de ele revelar Deus às pessoas. Frequentemente as escrituras se referem a esse aspecto da pregação como sendo uma proclamação, como eu disse, do verbo querusso, traduzido como proclamar. É usado nesse sentido em vários textos do Novo Testamento, como no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, no capítulo 4, Lucas capítulo 4, versículo 18, Atos 8, versículo 5, onde Filipe pregava em Samaria, Romanos capítulo 10, como ouvirão se não há quem pregue? Então, nesse aspecto, a pregação tem um propósito de revelar Deus às pessoas. Esse fato por si só mostra a grandiosidade da pregação. É trazer o conhecimento de Deus. Então, o ministério da palavra, tá, é a exposição do texto bíblico. Os pregadores da palavra, nesse sentido, são os expoentes da palavra de Deus. São aqueles que ficam de pé diante do público para expor os textos sagrados. Pregar é transmitir as verdades contidas no texto bíblico. Paulo diz a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 5, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra. Então, pregação precisa ser da palavra. E a gente vai ver isso mais para frente. E no mundo que estamos vivendo, no contexto que estamos vivendo, isso precisa ser dito, embora seja óbvio. A pregação é a pregação da palavra. Tá? Então ele diz que pregue a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Eu quero explanar esse texto bem rapidamente com você, porque na versão que eu tenho, olha o que Paulo diz. Esteja preparado. Tá? Então, o pregador, eu vou falar isso com você mais para frente, mas aqui nessa explanação desse texto, né, que é o que um pregador faz, é desembrulhar o texto, é extrair, é cavar, é trazer o sentido do que aquele texto está querendo dizer, é transmitir isso para o público. Então Paulo diz para Timóteo, como um pregador, você precisa estar, primeiro, você precisa pregar a palavra, você precisa estar preparado. E a palavra grega tem uma ampla gama de significado. Tá? E aqui, a forma do verbo sugere as ideias complementares de urgência, preparação e prontidão. Ela foi usada a um soldado preparado para entrar em batalha ou para um guarda que estava continuadamente alerta para qualquer ataque surpresa. Atitudes que são imperativas para um pregador fiel. E se você pegar um modelo de pregador desde o Antigo Testamento, porque desde o Antigo Testamento, Jonas ele foi chamado a pregar, né? A pregação, né? Jeremias, que foi um profeta, foi um grande pregador das verdades do reino, Ezequiel, Daniel e tantos outros
né, como do Novo Testamento também, a gente vê que precisa-se estar preparado como um bom soldado para não ser pego de surpresa. E Paulo continua dizendo, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Então o pregador deve proclamar a palavra quando for popular e conveniente e quando não for. Quando parece adequado fazê-lo e quando não parece. Então essa é a ideia de a tempo ou fora de tempo. Os ditames da cultura popular, tradição, reputação, aceitação ou estima na comunidade ou na igreja nunca devem alterar o verdadeiro compromisso do pregador, que é o compromisso de proclamar a palavra de Deus. Aí você vê o lado negativo, vamos dizer assim, de pregar a palavra. Paulo diz, repreenda e corrija. Então a palavra é para repreensão, é para correção. Paulo mesmo diz a Timóteo também no capítulo 3, no versículo 16, 15 e 16, um pouco antes, né? Refere-se à correção de comportamento ou falsa doutrina, usando cuidadosos argumentos bíblicos para ajudar uma pessoa a entender o erro de suas ações. Então a palavra repreensão lida mais com correção dos motivos da pessoa, convencendo essa pessoa de seu pecado e levando essa pessoa ao arrependimento. E aí vem um lado positivo. Paulo fala, exorte, doutrina. É o lado positivo da pregação, que é o ensino e a doutrina. Tá? Não é pregar as minhas ideias, é extrair do texto o que está no texto e transmitir aos ouvintes. A pregação tem um papel fundamental no culto cristão, no ambiente cristão. Pela pregação, Deus é glorificado e a pregação é o instrumento para revelar Deus às pessoas e gerar nessas pessoas fé. Romanos 10:17, Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A gente vê isso no caso de Lídia, por exemplo, lá em Atos 16:14, como pela pregação abriu-se-lhe o coração para que ela cresce. Então a pregação é o canal pelo qual Deus se revela ao coração endurecido. A palavra é a porta de entrada para que o Espírito Santo convença. É através da pregação da palavra que a fé é gerada, o Espírito convence o pecador ao arrependimento. Então, a palavra, ela instrui aqueles que foram alcançados pela própria palavra. Então, a palavra ela também tem um papel de instrução. Nós vemos, por exemplo, que no ministério de Jesus tinha a instrução como um dos principais fundamentos. Jesus, ele percorria toda a Galileia ensinando nas sinagogas, lá em Mateus capítulo 4. No Sermão do Monte, né, Jesus também ensinava os seus discípulos, em Mateus 5. Versículo 2. Assim também o próprio apóstolo Paulo gastou grande parte do seu tempo ensinando aos crentes. Lá em Atos 18, versículo 11, por exemplo, tanto que Paulo chegou até mesmo a exigir de alguém que tivesse a pretensão ministerial que fosse apto para ensinar. Em 1 Timóteo 3:2. Então, a palavra ela é o meio da qual aquele que foi alcançado por ela própria é instruído. A palavra ela também é para a edificação da igreja. Porque a palavra ela tem importante função de edificar. Essa edificação vem pelo confronto que o Espírito Santo traz pelo ministério da palavra. Como eu disse, que exorta, que consola. E exortar e consolar, no termo grego paraklesis, significa um chamado para ajuda e encorajar. Então a palavra ela ajuda, ela encoraja. Em 1 Timóteo 4:13, Paulo ele solicita a Timóteo que ele persista em ler, ensinar a palavra e exortar. E Atos 9:31, Lucas escreve que a igreja andava na consolação do Espírito Santo. Então a palavra ela vai edificar a igreja. A pregação da palavra é importante na formação de valores. A pregação da palavra é um importante instrumento para a formação de uma consciência cristã. Principalmente no período que nós estamos de uma guerra cultural travada contra a fé cristã. Então, através da pregação, é formada uma consciência cristã, né, fundamentalmente bíblica. Então, a igreja precisa mostrar de forma bem didática a sua forma de pensar, de crer, de agir. E isso, é claro, através da instrução, da pregação da palavra de Deus. Agora, essa pregação, obviamente, ela precisa ser cristocêntrica. Lá em Atos 8, nós vemos que Filipe desceu a Samaria e pregava a Cristo. Cristo é o centro de toda a Bíblia. O alvo da pregação sempre vai ser apresentar a Cristo. E quando nós formos trabalhar mais para frente a exposição dos sermões, a montagem dos sermões, né, você vai aprender a trazer Cristo para suas pregações. Ainda que seja no Antigo Testamento, você precisa trazer para Cristo, porque o alvo de toda pregação é apresentar Cristo
as pessoas. O foco da pregação da igreja primitiva era apresentar Jesus. Atos 18, 28, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo. Então, mais importante é a revelação do conteúdo da Bíblia, que é Jesus Cristo. E também a pregação da palavra, precisa ser bíblica. Nós estamos vivendo um tempo em que a pregação em muitos espaços virou modismo. Temos pregadores em demasia, mas o que se passa por pregação na maioria das vezes não é. Na verdade, são mensagens de autoajuda com um verniz de pregação. A pregação, ela precisa ser bíblica. Como diz John MacArthur, pregue a palavra de Deus e não a sua. Tu és o mensageiro, não a mensagem. Tu és o semeador, não o colhedor. Tu és um representante, não a autoridade. Tu és um garçom e não o cozinheiro. Pregação não é experiência própria, não é testemunho, não é contar história. Pregação é apresentar a palavra de Deus. Tá bom? Agora, se você tem essa chamada queimando em suas entranhas, você precisa, em primeiro lugar, de ter comunhão com Deus. Como entregar uma mensagem de Deus sem ter comunhão com Deus? Você precisa ter um ardente amor ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Porque é esse amor que manterá você ligado com o céu, como Paulo diz aos Colossenses 3:1, com as coisas que são do alto, de cima. Então, que haja em seu interior a chama divinal, o grande amor pelas almas e o profundo desejo de conhecer cada vez mais a palavra de Deus. E se você tem uma comunhão com Deus, claro, você precisa ter uma vida de oração. Gente, dá para você orar sem pregar, mas não dá para você pregar sem orar. O pregador, ele precisa ser, antes de orador às pessoas, ser um orador a Deus, dialogar com Deus, pedir ajuda a Deus, se entregar em oração a Deus. A oração está para o pregador do Evangelho de Jesus Cristo, assim como a água para a semente e a planta. O nosso valor intelectual nada mais serve do que esterco, Paulo diz em Filipenses 3:8. Quando colocada à disposição do Senhor, mas a planta é regada com as nossas súplicas, orações e ações de graça. E o Senhor Jesus, ele dá o crescimento. Então você precisa ser cheio do Espírito Santo. Essa era a preocupação dos apóstolos na igreja primitiva. Essa era a preocupação de Jesus. Por que ele manda ficar em Jerusalém para que eles fossem cheios do alto? Por que a igreja só é inaugurada depois do enchimento do Espírito Santo? Essa era a preocupação dos apóstolos na igreja primitiva. Por que para escolher diáconos, o primeiro requisito era que fossem cheios do Espírito Santo? Se para servir a mesa com o alimento físico, que era a função do diácono, precisava ser cheio do Espírito Santo, imagine para servir as almas com o alimento da palavra de Deus. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa ter dons naturais. O pregador ele precisa ter raciocínio claro, rápido, vigoroso e lógico. A sua imaginação deve ser fecundada e criadora. Sua voz clara, harmoniosa, educação na voz, para que seja evitada muita oscilação na tonalidade. Depende de cuidado. Então se faz necessário ao pregador o dom da palavra, tá? Caracterizado pela facilidade de expressão. Tá? Ser pregador exige muita coisa de você, querido. O que você está vendo hoje aí são pessoas que só sabe gritar, gritar e gritar. Ser pregador não é isso. Você também precisa ter coragem, né, que é a capacidade de enfrentar o perigo, é a confiança que Deus te ajudará. Não é que você não vai ficar nervoso, você sempre estará nervoso. Você pode perguntar para o pastor mais experiente da terra, ele com certeza estará nervoso. Certa vez perguntaram para Billy Graham se ele já havia perdido o nervosismo de pregar. E ele dizia que o mesmo nervosismo que ele tinha no início, ele ainda tinha no auge do seu ministério e ele continuava tendo. Então, a coragem não é a ausência do medo, mas é você saber dominar o medo e isso vem com a confiança em Deus. Você precisa de cultura, o pregador precisa ter cultura sólida. Não se pense em delimitar o campo ou a área do conhecimento. Tente aprender psicologia, filosofia, sociologia, direito, história. Tudo de conhecimento cultural vai te enriquecer como pregador. Você também precisa de habilidade. O pregador ele precisa ser suficientemente hábil. O pregador ele precisa ter habilidade em suas atividades. O pregador precisa ser engenhoso e sempre que possível original, tanto na formação de ideias e pensamento como na omissão. Você precisa dessa habilidade. É saber o que falar, quando falar, onde falar. É saber selecionar o material para organizar o sermão e também para preparar e entregar essa mensagem. Você também precisa de fidelidade.
É dever do pregador ser fiel em entregar aquilo que Deus lhe deu para entregar. E claro, você precisa ser humilde. Não seja o pregador excessivamente humilde. É o pregador que pega o microfone, eu não sou pregador, eu não quero sentar no púlpito, eu não quero fazer isso. Excesso de humildade é perigoso. Você pode cair na mediocridade, tá? Mas também não seja soberbo. Jesus, quando envia pregadores, ele diz que é necessário ter a prudência de uma serpente, sem perder a simplicidade da pomba. Então você precisa ter amor às almas perdidas, porque isso é essencial. Você nunca vai querer ser um pregador para ser famoso, mas sim para ganhar almas. Você precisa ter convicção da sua chamada. Tá? Paulo tinha convicção da sua chamada. Jesus tinha convicção da sua chamada. Tá? Você precisa ser espiritual, valorizar os dons espirituais. Você precisa estar sempre preparado, como nós lemos aqui em 2 Timóteo 4. 2 Timóteo 2,20, Paulo também manda que um obreiro esteja sempre preparado. Você precisa de constante estudo da palavra. Estudar para um pregador tem que ser uma incansável busca. O pregador é um estudante que nunca se forma. E eu vou, no decorrer desses vídeos, te dar dicas para que você tenha materiais, para que você busque fontes de estudo, para que você consiga montar um sermão, para que você consiga cavar bem um poço e adquirir água pura para distribuir para os seus ouvintes. Você precisa preparar um bom esboço, a gente vai aprender isso junto também, tá bom? E você precisa evitar algumas coisas. A soberba é o principal. Você precisa, no ambiente do culto onde você vai pregar, evitar conversar com seus companheiros, evitar estar sempre no celular. Você precisa evitar se apresentar deselegante, mal arrumado. Tudo isso conta, porque o pregador, qualquer coisa que estiver fora do lugar, vai chamar mais atenção do que a própria mensagem. Não chegue no meio do culto. Não conte testemunho na hora de pregar. Claro, exceções existem e que sejam rápidas para não tirar o teor da palavra. Não confunda a pregação com palestra motivacional. Não cite episódios, expressões ou pessoas da Bíblia desconhecidas aos ouvintes. Evite contar muita piada. Evite animar demais o auditório. Cuidado com o seu falar. Não fale muito lento, mas também não fale atropelando as palavras. Pelo amor de Deus, pentecostal, evite gritar, fixar o olho em um só canto, no teto, no chão, igual um robô. Tá? Evite falar difícil. O conhecimento que você vai adquirir não é para você botar uma batata quente na boca e começar a falar como se fosse extraordinariamente. Gente, às vezes você para ver pregação de uns camaradas, principalmente os camboriurianos. Ah, eu estou imbuído de uma responsabilidade. Tu não fala assim com a tua esposa, cara. Então não fala assim no púlpito. Claro que você não vai falar no púlpito, usar palavras chulas, palavras de baixo calão, falar de qualquer maneira. Mas evite falar difícil para mostrar conhecimento. Você tem que falar aquilo que o povo vai entender. E isso é pregação. O pregador, ele é como a mãe pássaro, que sai do ninho para buscar o alimento. E quando você busca as fontes, você está buscando o alimento fora do ninho. Para quando chegar no altar, no ninho, aonde os filhotes, que são seus públicos, estão ali com fome, esperando o alimento, mas eles são muito filhotes para poder engolir o alimento sólido. A mãe, o que ela faz? A mãe pássaro, ela entrega tudo já triturado. Eu ia falar mastigado, mas pássaro não mastiga. E ele entrega aquilo, e o pássaro filhote consegue se alimentar, porque é o que ele consegue. O conhecimento de um pregador não é para mostrar que ele tem conhecimento. Se você fala bonito, parabéns, você se promoveu muito bem, mas você não promoveu a palavra. E o pregador da palavra, ele precisa ter esse compromisso em mente. Ele está ali para fazer a palavra conhecida e não ele. Então, querido, querida, não precisa, porque a hermenêutica da exegese, da homilética. Fale simples. Esse dia eu estava escutando um pregador, uma igreja simples com 5 pessoas, porque a confissão petítrica. Fala a confissão de Pedro, não vai doer sua boca. Então, gente, isso é muito importante, são dicas que eu te dou, tá bom? Nos próximos vídeos nós veremos o que é a homilética, né? A arte de comunicar mensagens bíblicas, de preparar e entregar sermões. Vamos falar bastante, tá? De interpretação bíblica, estrutura de sermãos, né? Comunicação, uso de linguagem, tom, estilo, contextualização, né? Que é a aplicação do texto. Vamos estudar bastante, então, vamos aqui juntos falar sobre sermão, tipos de sermão,
como montar o sermão, como aplicar esse sermão. Então a nossa ideia é que você, no final dessa sequência de vídeo, esteja um pregador preparado para exercer o chamado que Deus tem na tua vida. Eu espero assim, com a permissão de Cristo. Até os próximos vídeos. Que Deus abençoe sua vida e um abraço.